Eu quero trazer uma palavra do seu coração. Já está no meu coração faz tempo e eu creio que é para esse tempo e para esse momento. Semana passada eu estava falando sobre a bênção. E quando eu frisei muito a importância da bênção geracional, da bênção sacerdotal, da bênção familiar, né? A importância da honra, porque você só tem a bênção se você estiver debaixo da bênção. Não tem como Deus te abençoar se você está em desonra. Não tem. É igual o filho que fala assim: benção, mãe. Vai lá e desobedece a mãe. Não tem como, ele não está honrando. Se não tem honra, não tem bênção, né? O princípio do mundo espiritual, ela vem do princípio da honra para que venha o princípio da bênção. E hoje eu quero trazer uma história continuando a história de Jacó. Continuando a história de Jacó. Jacó foi um homem, como você aprendeu na semana passada, que recebeu a bênção de Isaac e prosperou, deu certo. E o interessante da história de Jacó, que Jacó, ele sai debaixo da bênção e da direção de Isaac. Quando ele vai, Isaac dá a direção para ele o seguinte: você não vai casar na nossa terra, você vai sair e vai para a terra do seu tio, né? E aí ele manda Jacó para a terra de Labão. Quando ele chega próximo, ele enxerga uma mulher muito interessante. E aquilo mexeu com o coração de Jacó de um jeito muito grande. E aí ele perguntou quem era aquela mulher. E aquela mulher, e aí a pergunta foi: é da terra do meu tio? Quando ele descobriu que Raquel era da terra de Labão, ele foi para lá, porque era para lá que o pai dele pediu para ele ir. Então ele foi. Chegando naquela terra, o que aconteceu? Ele falou para Labão que ele queria casar com Raquel. E aí Labão, um tio muito interessante, foi lá e deu para ele um tempo de trabalho, 7 anos, para ele ter a filha dele, Raquel, como esposa. Só que quando chegou no dia, ele pega e muda. Em vez de ele entregar Raquel, ele entrega Lia. Ele entrega Lia. Vocês acham que ia falar Leia, né? Estava esperando, todo mundo estava esperando. Ele entrega Lia. E Lia, irmãos, ela tinha algumas dificuldades, algumas deficiências que a Bíblia fala, né? E aí ele ficou muito bravo, muito bravo. Pensa no homem irado. E ele fica tão irado que ele fala assim: não, você ultrapassou comigo o que foi combinado, que eu teria a Raquel. Aí ele falou assim: não tem como eu desonrar pelo ciclo, eu tenho que casar a mais velha primeiro, para depois vir a mais nova. E aí ele trabalha mais 7 anos. E é interessante que o que aconteceu com Jacó foi exatamente o que ele fez com Esaú. Foi exatamente. Só que Esaú, a única diferença é que Esaú trocou por uma necessidade, e Jacó deu para ele o que ele tinha. Labão ultrapassou. Querido, uma coisa que eu quero declarar na tua vida: não existirá ciclos repetitivos. Primeira coisa que Deus não vai permitir, que você vai repetir ciclos, que você vai viver aquilo que já foi vivido. Não, a história que Deus tem para você é uma história nova, uma história muito diferente. Muito diferente. E por estar debaixo da bênção, ele foi lá e trabalhou mais 7 anos para ter Raquel. Ele trabalhou mais 7 anos para ter a esposa. E olha para você ver, ele passou 14 anos para ter a mulher que ele desejava. Só que porém, Lia, perdoa pastor, deixa eu ver, acho que foi 5 cultos, então, era em casa, eu estava pregando outra coisa, agora que é outra coisa, então, misericórdia. Lia era a mulher que gerava filhos, Raquel era estéril.
O desejo de todo homem é ter um filho. A mulher que ele tanto almejou não entregava filhos para ele. E é interessante que Raquel era a mulher do coração de Jacó. Lia foi uma mulher herdada por Jacó. E aí o tempo foi passando, Lia foi dando filhos, foi tendo filhos. E chegou um tempo que Raquel questionou a Deus, por que ela não gerava filhos? E mais um tempo passou, e da Jacó falou para ela: eu não sou para você mais interessante do que os seus filhos. Guarda uma coisa no seu coração: existem fases da nossa vida que vão definir as escolhas que nós vamos fazendo ao longo da jornada. Presta muito atenção. Nós temos a capacidade de escolher, abrindo mão daquilo que Deus tem para nós. E aí Jacó permaneceu na direção de Deus. Fala comigo assim: minhas escolhas, minhas responsabilidades, minhas consequências. Mais uma vez. Quando eu escolho, a responsabilidade é... Por que a gente culpa os outros? A gente tem a capacidade de culpar os outros, culpar o meio, culpar o ambiente, sendo que são minhas escolhas, minhas responsabilidades. Ali ele fez o quê? Eu escolhi, mas eu estou debaixo da direção. Então, na terra que Deus me plantou, é responsabilidade de Deus, é escolha de Deus, responsabilidade de Deus e honra de Deus. Fala comigo assim: escolha de Deus, responsabilidade de Deus e honra de Deus. Presta atenção, esse é um processo muito natural da vida, porque chega um momento que são minhas escolhas ou as escolhas de Deus. Aonde que vem minhas escolhas? Quando eu sigo o meu coração e faço aquilo que quero e abandono aquilo que Deus tem. A gente sempre fala assim: não abandono não, eu estou entregue, mas eu estou sem tempo. Como uma pessoa que ama a Deus está sem tempo para Deus? Como uma pessoa que anda com Deus, caminha com Deus, mas não tem temor de Deus? Como? Não tem jeito. Porque pela árvore você sempre vai conhecer o fruto. E aí, quando vem a escolha de Jacó, ele escolheu Deus, falou assim: na terra da minha dor vai ser a terra que eu vou prosperar. Porque é interessante que Deus sempre vai colocar uma fase de dor para saber o que você vai escolher. Deus permite as fases para saber qual é a nossa escolha. A nossa escolha é de Deus. Guarda uma coisa que eu vou te dizer, vamos ver se eu vou lembrar da mesma frase. Fé é você confiar em quem está no controle e não confiar quem controla, que muitas vezes é você. Bom, é mais ou menos isso que eu disse. Porque quando você tem fé, muita coisa vai sair do teu controle, a gente fica abalado. Só que a fé não é você confiar naquilo que você controla, é você ter a confiança em quem tem o controle, porque Ele sabe exatamente quando honrar, e nunca vai ser do nosso jeito. Uma vez eu ensinei para vocês, expectativa versus realidade. E aí o que aconteceu? Ele continuou. Teve um dia que Deus, ainda não entrei no que eu quero te ensinar hoje, Deus olha para Raquel e abençoa Raquel. E Raquel gera filhos, e um desses filhos é chamado de José. Pensa para você ver, ele saiu de uma terra debaixo da bênção. O caminho não foi tão dentro da realidade, da expectativa que ele tinha.
O preço pago foi árduo, 14 anos para ter a mulher amada. O processo muito doloroso, que iria exigir dele uma fé, na fé do mesmo Deus, que ele brigou com o anjo e falou assim: eu só te libero se você me abençoar. Ele só falou assim: eu vou debaixo da tua bênção. Depois de muitos anos da escolha por Deus, veio o filho da promessa para aquela mulher e para aquele homem. Ele já teve vários filhos, que dali que saíram as 12 tribos de Israel. Mas o que eu quero destacar para você hoje é a vida de José. Aí José foi abençoado por Jacó, e a vida de Jacó começou a caminhar. A vida de José começou a caminhar, e aí começa todo o processo de novo. O momento da escolha. Eu vou ter raiva, vou ter ódio, eu vou fazer vingança. Guarda uma coisa no seu coração: o diabo sempre vai endurecer o seu coração para que você tome as escolhas que ele quer que você tome. Mas eu tenho uma palavra para você: nunca volte para o lugar que Deus tirou você, da oração que você fez, do clamor que você pediu. E eu vou te dizer muito mais: o tempo que você está vivendo hoje é a melhor fase da tua vida. A melhor fase da tua vida. Às vezes não é o que você acha, mas é a melhor fase. Eu vou te mostrar por quê. Aí o que aconteceu? Aí veio José, Deus deu um sonho, José foi traído pelos seus irmãos. Aí começa o processo doloroso de José. O processo doloroso de José foi a mesma coisa. Quando a fase ia começar a ficar boa, o que ele fez? Declinava. Quando começava a ir boa, o que ele fazia? Declinava. Por isso que muito crente fala assim: eu estou servindo a Deus, eu ando com Deus, a minha vida nunca muda. O problema não é a vida mudar, é o processo que Deus está colocando na sua vida, para que você decida em que você crê, aonde está o teu coração. A melhor fase não é a que você controla, a melhor fase é viver a promessa que Deus colocou na tua vida. Essa é a melhor fase. Só que ninguém quer suportar o processo, porque o processo revela o nosso coração. O processo revela a rejeição, o processo revela o abandono, o processo revela o passado, o processo revela a rebeldia. O processo revela. Por isso tem muita gente abandonando a igreja. Por quê? Porque não suporta o processo. Porque quem tem raiz sabe de onde veio e sabe muito bem para onde vai. Toda pessoa que tem raiz em Deus, que escolheu Deus, ela produz raiz. E ela sabe muito bem: eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, e eu sei muito bem para onde Deus está me levando. Eu sei muito bem para onde Deus está me levando. E aí José teve essa convicção. Quando a fase ia ficar boa, buf. Quando ia ficar boa, buf. E o tema que eu quero trabalhar com você é o seguinte: guarda bem no seu coração. Manassés e Efraim, esquecendo-me do que ficou para trás e abraçando a promessa que está por vir. Eu estou abraçado com a minha dor ou com a minha promessa? O que eu estou abraçando? Gênesis capítulo 41 e versículo 51 é o texto. José, o primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Valeu, receba essa palavra em nome de Jesus. Manassés significa: Deus me fez esquecer da dor, do passado e das feridas. Irmãos, a palavra Manassés, ela tem muito conotativa com os nossos dias. Porque como que você vai viver uma nova fase, um novo ciclo, abraçado com o ciclo passado? Como que você vai viver um novo estágio, abraçado com as coisas que já foi? Quando José é confrontado na sua realidade, existiu um marco. Qual que era o marco? O marco era o seguinte: eu estou diante de uma realidade, e estou diante de uma promessa.
A realidade qual? Os irmãos foram e precisavam da ajuda de José. A realidade seria: eu vou vingar, a coisa não vai ficar assim, eu estou cheio de marcas, eu estou cheio de dor, eu vou ensinar para eles, porque agora Deus me colocou no outro nível. O processo que José passou ensinou José que o coração dele não servia para aquilo que Deus tinha. Irmãos, não tem como você viver um novo nível com Deus tendo o coração que você tem para esse momento. Porque todo processo trabalha primeiro o nosso coração, trabalha o nosso caráter, trabalha a nossa condição. Todo processo trabalha primeiro em nós. E nós abraçamos muito a dor. Tanto é que quando existe algo, uma fatalidade, algo que assimila aquilo que você vivenciou, parece que a dor é presente, parece que a condição é naquele momento. E aí o nosso coração resiste, o nosso coração endurece. O diabo consegue construir um cenário na nossa mente que nós não estamos vivendo uma fase muito boa. Irmãos, se Deus te sustenta, é porque Ele te guarda. Se Deus, Ele está ali com você, é porque Ele está cuidando do próximo passo. A escolha por Deus, a responsabilidade de Deus e a honra de Deus. Toda pessoa que começou na fase difícil, não terminou, a escolha por Deus, não terminou de uma maneira crua e cruel. Porque a fase de Deus, Ele sempre prova o nosso coração. Sempre prova. E quando Ele prova, é o momento presente e coisas passadas. Olha que coisa. E eu vou te falar, não é fácil lidar com coisas passadas. Principalmente quando vem o gatilho. É muito difícil, irmãos. Não sei se você já passou por isso. Alguém sabe o que é gatilho? Todo mundo sabe, né? Então eu vou seguir. Quando veio as lembranças, algo que você assimila, algo que aconteceu, a primeira coisa que a gente faz é dar um passo para trás, é encher o nosso coração de ira, de situações. Sabe o que é o interessante? Que a gente quer viver o próximo estágio com esse coração. Aí sabe o que Deus faz com você? Faz você voltar lá atrás e resolver para você poder seguir. Por quê, pastor? O olhar da dor é diferente do olhar curado. Toda pessoa que carrega a dor, ela não enxerga a promessa, ela enxerga o gigante. Ela enxerga a dificuldade, ela enxerga a rejeição, ela enxerga o abandono, ela enxerga o orgulho, qualquer coisa. Eu já te ensinei isso, eu vou voltar a te ensinar. Caminhar independente, você começa bem, mas você vai terminar mal. Porque a jornada não é do jeito, a jornada é pelo desígnio de Deus. Ontem eu estava ensinando, acho que foi, não sei qual dos meninos passou pelo meu discipulado ontem. Eu estava falando sobre os desígnios de Deus. É interessante que a internet, ela fala assim: não, se acabou, fecha ciclo e vai para o outro. Oh, querido, se fosse tão simples. Se fosse tão simples fechar ciclo, todo mundo fechava. Deus tem um desígnio para cada um de nós. Não adianta você querer abrir mão, às vezes, de coisas que Deus pediu para permanecer na tua vida. Deus respeita a tua escolha, mas Ele não concorda com a sua escolha. Uma coisa é Deus respeitar. Deus respeitou a decisão de Saul, mas Deus não concordou com a decisão de Saul. Deus respeitou a decisão de Saul, mas Ele não concordou. E no momento crucial do ministério de Saul, da vida de Saul, a dor gritou. E quando a dor sempre vai gritar nos momentos cruciais de decisão da sua vida. Porque todo momento precisa de mais um passo. Qual que é o passo que você vai dar? É o passo em direção à promessa ou o passo em retrocesso da dor? Por isso que quando José traz Manassés, ele fala: olha, Deus me fez esquecer
da terra dos meus pais, porque era a terra da minha dor. Querido, eu quero liberar uma palavra poderosa sobre a tua vida. Hoje é uma noite que Deus vai derramar unção de Manassés sobre você. Hoje é uma noite que Deus vai derramar a graça de Manassés sobre você. A graça tão poderosa que os gatilhos, as dores que o diabo tentar lançar de volta na tua mente, na tua vida, não vai te pagar mais, não vai te pegar mais. Porque da mesma unção que você recebeu de Manassés, você vai receber de Efraim. Deus vai te fazer prosperar na terra da sua dor. Deus vai te fazer prosperar na terra da sua dor. Efraim significa: Deus me fez frutificar, mesmo em tempos difíceis, mesmo na terra da minha dor. Deus me fez prosperar. Chegou o tempo de você deixar para trás aquilo que te machucou e abraçar aquilo que fará a sua vida florescer novamente. Nós ficamos agarrados com isso e acaba que você só vai revivendo as dores. O ciclo é repetitivo. Ciclo de Israel, 40 anos, a mesma coisa, o mesmo fato, a mesma coisa, o mesmo fato, a mesma coisa, o mesmo fato. Ele só repetiu 40 anos vivendo a mesma coisa. Você pode mudar de lugar, você pode mudar de igreja, você pode mudar de povo, você pode ir para onde você quiser. O problema não está onde você está, é o que você carrega. É o que nós carregamos. Você pode mudar, você pode sair da Sara e ir para outro lugar, mas o problema não está em mim, é você que carregou. José saiu da terra dele, foi para a casa de Faraó, lugar diferente, ambiente diferente, povo diferente, mas lá também estava o confronto da dor. Os irmãos foram ao encontro dele em outro lugar. A gente vai carregando as coisas e acha: Deus, tira de mim. Eu tenho que entender, são as minhas decisões, as minhas escolhas, as minhas responsabilidades. Por isso que Deus hoje tem essa palavra para você: eu quero te fazer crescer na terra da sua dor. Eu quero te fazer crescer em tempos difíceis. Ninguém consegue viver um tempo novo carregando velhas coisas, velho coração. Você pode até sonhar, mas você nunca vai realizar. E o nosso Deus não é um Deus só de promessa, é um Deus de realização. Fala comigo assim: promessa, realização. Promessa e realização. Eu estou me sentindo muito abençoado desse tempo. Meu Deus, como Deus tem sido bom comigo. É doideira. Hoje, eu saindo do culto correndo, porque quando os diáconos saem, fica um pouco difícil para mim, né? E meu diácono Cambuquira saiu, e aí eu preguei, saí correndo. Falei: pastor. Falei: o que foi? O que o senhor veste? Querendo tirar. Falei: que isso, irmã? Aí ela falou assim: hoje Deus tocou no meu coração, eu quero te abençoar. Falei: que isso, irmã? O profeta tem que ser honrado. Só que aí eu lembrei de uma coisa. Falei: ela está me abençoando por alguma coisa, deixa eu lembrar. Aí eu lembrei. Alguns anos atrás, alguns meses atrás, a maneira que chegou era uma maneira muito cruel, era uma maneira muito dolorosa. E quando ela chegou com dor, as palavras que eu olhei no olho dela um dia foi: Deus vai te levantar, Deus vai te fazer frutificar, e você vai ter uma família. Eu lembro exatamente, e eu fui trabalhando ela exatamente nesses pontos. Irmãos, não tem coisa melhor estar perto do seu líder. Fala para o seu irmão: esteja perto do seu líder. E aí nós fomos trabalhando durante isso um bom tempo. Queridos, na semana passada, ele mandou para mim uma foto. Falou: olha, pastor, olha o que eu adquiri. Irmãos, ele adquiriu uma moto de 80 mil reais à vista. Falei: que isso, irmão? Ele falou: Deus me fez prosperar. O senhor lembra da palavra que o senhor liberou? E nesse mesmo tempo ele pediu ela em casamento. Falou: eu quero casar com você. Só que era um povo que não queria nem construir família. Pensa no povo obediente. Pensa no povo obediente. Eu falei não 10 mil vezes. E os 10 mil vezes fez ele ficar na igreja. E hoje foi o teste final. Eu dei um desafio para ele. Ele estava na igreja no horário combinado, como combinado. Ele e ela. E ele falou assim: pastor, Deus me fez esquecer. Agora Deus está me fazendo prosperar na minha terra da minha aflição. A família ontem era uma dor, hoje a família é uma realização. Sara, nossa terra de 3 corações.
Eu quero declarar essa palavra sobre nós. A família nessa igreja não vai ser dor. Você não vai viver debaixo da dor. Família é realização. Família é projeto de Deus. Família é sonho de Deus. Se o seu coração está ferido, está marcado pela sua família, hoje a unção de Efraim vai quebrar esse jugo, vai quebrar essa maldição, e Deus vai te fazer prosperar na terra da sua dor e da sua aflição, em nome de Jesus. Nós vamos ser uma igreja em família, em nome de Jesus. Deus, nós seremos uma igreja em família, famílias saudáveis, famílias saradas, famílias que vão prosperar, famílias que vão dar certo, casamentos que vão dar certo, Senhor. Aqueles que decidirem caminhar debaixo dessa promessa, faz prosperar o seu caminho, Senhor. Se um dia foi ferido na família, é na família que ele vai ser curado. Nós não vamos ter trauma da palavra família, pelo contrário, nós iremos honrar a família, em nome de Jesus. Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te fazer prosperar nessa terra. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e você falasse isso para Deus: meu coração não vai endurecer mais quando eu ouvir a palavra família. Pode ser a terra que te feriu, pode. A dele foi a terra que feriu. Mas tem um profeta, tem um anjo que hoje está dizendo para você: esse mesmo lugar que pode ter te ferido, pastor, o casamento não deu certo, o seu vai dar. Pastor, fui marcado na minha casa com dor, mas a sua geração não vai ser marcada, e você também não, porque Deus vai te fazer prosperar na terra da tua dor. Deus vai te honrar no tempo da aflição. Deus vai te fazer esquecer. Deus vai te fazer honrar. Muda a condição, muda a condição. Hoje a nossa oração é que o Senhor cure o nosso coração, para que o nosso coração viva um tempo glorioso como família. Chore de canta lava sere la lava chere vala ye sirie de la machaias. Era canta lava charabas. As nossas famílias serão benditas. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as Tuas, pois por Tuas mãos cura os passados, Pai, cura o passado. Aqui ninguém é marca de passado, Senhor. Aqui ninguém é marca do que foi. Jacó era traiçoeiro. O Senhor deu identidade para Jacó e fez dele Israel. O Senhor deu destino para ele. Dá destino para o teu povo, Senhor. Dá destino para o teu povo, Senhor. E que o propósito grita muito mais do que a carnalidade humana. Oh, Deus. Às vezes Deus está te levando no lugar da tua dor, porque é o tempo dele curar as marcas do teu coração. Quando você ouvir a palavra dor, não é o que foi, é o que ele já está construindo e você não está vendo. Você pode não estar vendo, mas Deus está fazendo. Você pode estar passando um tempo tão difícil, mas Deus está fazendo. Eu estou aqui para te dizer: Deus está fazendo. Pastor, mas está muito difícil. Deus está fazendo. Se você estiver no lugar da tua bênção, você vai ver a honra de Deus. Foram 13 anos de perseverança, foram 13 anos de processo, foram 13 anos sendo moldado para que Ele pudesse ter o coração de Deus. Por isso Deus vai te fazer prosperar no tempo da tua aflição.
a ti. Terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és. Aleluia. Continuo no outro momento. Queria convidar você a ficar de pé. Hoje é noite de você vencer a rejeição. Hoje é noite de você vencer a frustração, a dor. Hoje é noite de você alinhar seu coração por completo. Fala, Deus, eu quero a unção de Efraim, Manassés. Eu quero a unção do Senhor sobre a minha vida. Eu quero a unção. Celebrarei a ti, ó Deus, meu viver. Fala isso para Deus. Consagra esse tempo da sua vida. Consagra esse tempo da sua vida.